Boa noite. Vamos dar continuidade ao estudo dos acentos, abordando neste vídeo os proclíticos e os enclíticos. Algumas palavras não possuem acentuação própria. Antes apoiam seu acento ou na palavra que a elas se segue ou na palavra que as precede. São chamados proclíticos e enclíticos. Eu havia dito no vídeo anterior que todas as palavras gregas possuem um acento, com exceção de um pequeno número de palavras chamadas proclíticos e enclíticos. Este vídeo consistirá de uma enumeração dessas palavras e também da enumeração de algumas regras sobre a acentuação envolvendo essas palavras. E no caso dos enclíticos, regras envolvendo a acentuação das palavras que os precedem. Para quem está tendo pela primeira vez contato com a língua grega, talvez haja uma carga demasiado ampla de informações neste vídeo. No entanto, o conteúdo dele será repetidamente retomado quando estivermos lendo textos. Então, começando pelos proclíticos. Proclíticos são palavras de uma sílaba que não têm acento próprio, apoiando-se quanto à acentuação na palavra seguinte. São em número de 10. Então, quais são os proclíticos? 4 formas dos artigos definidos. São essas 4 formas aqui. Nós ainda não estudamos os artigos definidos, mas são essas 4 formas aqui. O singular nominativo do feminino e do masculino e o plural nominativo do feminino e do masculino. Então, essas 4 formas dos artigos definidos não possuem acento. 3 preposições também não possuem acento. Quais são? A preposição en, essa primeira aqui, que significa dentro de. A preposição eis, que significa para dentro de, e a preposição ex ou ec, que significa vindo de dentro de. De dentro de seria a tradução mais precisa. Então, 4 formas dos artigos, 3 preposições e também 2 conjunções. As conjunções ei, que significa se, e a conjunção hos, que significa como. E, enfim, por último, o advérbio negativo u, que significa não, que além de aparecer com a forma u, aparece também com a forma uk ou ur. Nenhuma das 3 formas tem acento próprio. Então, os proclíticos são essas 10 palavras, e essas 10 palavras não são acentuadas. Elas se apoiam quanto à acentuação na palavra seguinte. Uma pequena regra sobre a acentuação do proclítico aqui. Quando o proclítico precede um enclítico, que também não tem acento próprio, ele recebe o acento. Exemplo, NTC. En é em ou dentro de algumas coisas, ou dentro de algumas coisas. Nesse caso, o TC aqui é um pronome definido, ele é um enclítico, ele não tem acento. Então, a preposição en, ela não poderia se apoiar nesse enclítico para efeitos da acentuação, porque esse enclítico não possui acento. Então, o proclítico, no caso essa preposição en, recebe acento. Vamos passar agora aos enclíticos. São palavras que perdem o acento apoiando-se quanto à acentuação nas palavras precedentes. Quando os enclíticos mantêm o acento, são chamados de ortotes. São os seguintes. Então, há uma pequena diferença na definição dos enclíticos com relação aos proclíticos. No caso dos proclíticos, nós dissemos que são palavras que não possuem acento. No caso dos enclíticos, nós estamos dizendo que são palavras que perdem o acento. Para efeitos práticos, essa diferença
não é relevante. Então, nós podemos dizer que os enclíticos e os proclíticos são palavras que não possuem acentuação própria. Então, quais são os enclíticos? Alguns pronomes pessoais, aqui nesse item a listagem dos pronomes pessoais, eles estão aqui com acento, porque a ideia do enclítico é de que eles perdem o acento. Não que eles não têm, por natureza, o acento, eles têm, mas eles perdem o acento. Por isso eles estão acentuados aqui. Então, esse conjunto de pronomes pessoais são considerados enclíticos. Segundo grupo de enclíticos, os pronomes indefinidos tis e ti, que significam, tis significa alguém, ti algo, ou eles podem significar também algum, se vier ligado um substantivo. Então, tis e ti, como pronomes indefinidos, não possuem acento. E também uma série de advérbios indefinidos não possuem acento. Por exemplo, pu não tem acento próprio, é um enclítico, né? Quer dizer, ele vai perder o acento. Significa em algum lugar. Poti, mesma coisa, em algum lugar. P, de alguma maneira. Poi, para algum lugar. Poten, de algum lugar. Poter, em algum momento do tempo. Po e pos, de algum modo. Então, esses advérbios indefinidos e também os pronomes indefinidos são tis e ti, né, são enclíticos. Tanto os pronomes indefinidos quanto esses advérbios indefinidos podem, no entanto, ser utilizados como interrogativos. Ao invés de alguém e de algo, eles podem ser usados para significar, para interrogar. Né? E daí eles significarão quem, ao invés de alguém, quem, e ao invés de algo, o que. Nesse caso, quando eles são usados como pronomes interrogativos, eles vão receber acento. Aqui estão os exemplos. Né? Tis, ti, com acento. Também os advérbios indefinidos, eles podem ser usados como advérbios interrogativos. Ao invés de nós termos o advérbio indefinido significando em algum lugar, nós podemos ter o advérbio interrogativo significando onde. Do mesmo modo, em relação a todos os demais advérbios. Ao invés de termos o advérbio indefinido significando de alguma maneira, nós teríamos o interrogativo significando de que maneira. Do mesmo modo, para algum lugar, interrogativo para onde. De algum lugar, interrogativo de onde. Em algum momento, interrogativo quando. De algum modo, interrogativo de que modo. No caso de eles serem usados, então, como interrogativos, eles não são enclíticos. Eles sempre possuem acento próprio. Terceiro grupo de palavras. São dois verbos. O verbo eimi, que significa ser, estar, e o verbo femi, que significa dizer. Esses dois verbos, quando são conjugados no presente do indicativo, as suas formas não possuem acento próprio. As suas formas são enclíticas. Com uma exceção, que é a segunda pessoa do singular de ambos os verbos. A segunda pessoa do singular, ela não é enclítica. Ela não perde o seu acento. Ela tem acentuação própria. Enfim, o quarto grupo de enclíticos é um conjunto de partículas. Partícula ge, te, toi, per. E a partícula de está sempre ligada a ao pronome, o advérbio. De, né? E todas elas são enclíticas, ou seja, não têm acento próprio, perdem a sua acentuação original e apoiam, em termos de acentuação, apoiam-se na palavra anterior. Então, esse é o conjunto de
palavras enclíticas. Vamos agora ver algumas regras que dizem respeito não propriamente ao enclítico, mas à palavra que precede o enclítico. Então, se a palavra que precede o enclítico for oxítona ou perispômena, a palavra que precede o enclítico vai manter o acento, normalmente, e o enclítico vai ficar sem acento. Por exemplo, ter, né? Ter aqui com no sentido de e, né? E ter significa animal, animal selvagem. Então, eu, animal selvagem, então ter não tem acento. E a palavra que precede o T é uma palavra oxítona, ela mantém o acento, e o acento não se torna acento grave, o acento agudo é mantido. É oxítona com acento agudo, o acento agudo é mantido, não se transforma em grave. Outro exemplo, dosmoi, dá-me, né? Verbo dar no imperativo. Oxítona mantém o acento não se transforma o acento agudo não se transforma em grave, e o enclítico moi aqui não recebe acento nenhum. Outro exemplo, kalonesti. Também kalon, oxítona mantém o acento agudo, e esti, que é o enclítico, fica sem acento. Significa é belo, né? Que é uma forma do verbo ser. Uma outra regra, né, que também vai manter o acento sem alteração, que é a segunda regra. As duas primeiras regras são praticamente, a gente pode considerá-las uma única regra. Palavras oxítonas e perispômenas. Simplesmente mantém o acento agudo e mantém o acento circunflexo. E o enclítico não recebe acento nenhum. Por exemplo, filose, tenho amizade por ti. Se é um enclítico. Filô é uma palavra perispômena, mantém o acento circunflexo. Outro exemplo aqui, timon tinon. De umas honras, né? De algumas honras ou de umas honras. Essa expressão está no genitivo, por isso eu estou dizendo de algumas honras ou de umas honras. Isso aqui é o pronome indefinido, algumas ou umas, e honras aqui no genitivo plural. Então, timon, tinon, tinon fica sem acento, é o enclítico, e timon é uma palavra perispômena, mantém o acento. Então, oxítonas e perispômenas mantêm o acento, e o enclítico não recebe acento nenhum. Um outro grupo, se a palavra for proparoxítona ou properispômena, o que vai acontecer é que a palavra proparoxítona ou a palavra properispômena vai receber dois acentos, e o enclítico não vai receber acento nenhum. O segundo acento que a palavra proparoxítona ou properispômena vai receber é um acento agudo na última sílaba. Vamos ver uns exemplos. Antropostis, algum homem. Essa palavra antropos é uma palavra proparoxítona, o acento na antepenúltima sílaba, acento agudo, e ela vai receber esse acento aqui extra na última sílaba, esse acento agudo. Um outro exemplo, no plural, anthropoitines, alguns homens ou uns homens. Né? De novo, é uma palavra proparoxítona e recebe um segundo acento agudo na última sílaba. O enclítico não recebe acento nenhum. Terceiro exemplo, ekoussatinon. Ekoussa significa eu ouvi, né? E tinon, algumas pessoas. Então, eu ouvi algumas pessoas. O que acontece? Proparoxítona, ekoussa, recebe um segundo acento agudo na última sílaba e o enclítico não recebe acento nenhum. Agora um caso de uma palavra properispômena,
Sósonme, salva-me, é um imperativo, sóson. O que acontece? Essa palavra tem o acento na penúltima sílaba e o acento é circunflexo. Então, a palavra properispômena. Segue-se a ela um enclítico, me. Então, a palavra properispômena recebe um segundo acento, um acento agudo na última sílaba. Outro exemplo, paides tines, algumas crianças. Paides tem o acento circunflexo na penúltima sílaba. A essa palavra segue-se um enclítico, então ela vai receber um acento agudo na última sílaba. Agora, então, para o caso de as palavras serem, como nós vimos, né, perispômenas ou oxítonas, não há problema, elas mantêm o acento e o enclítico fica sem acento. Para o caso de as palavras serem properispômenas ou proparoxítonas, as palavras que precedem o enclítico recebem um segundo acento. E o enclítico não recebe acento nenhum. Agora nós vamos ver o caso de palavras paroxítonas. Esse caso é o que é um pouco mais complicado. Se a palavra paroxítona, né, se segue um enclítico de uma sílaba, um enclítico monossilábico, então não acontece nada, a palavra paroxítona fica como está e o enclítico fica sem acento. Agora, se a palavra paroxítona ela se encontra antes de um enclítico de duas sílabas, então o que vai acontecer? O enclítico vai receber um acento. Por exemplo, horatis, uma certa região, no singular, né? Ou philos mu, o meu amigo. Em ambos os casos, o enclítico é paroxítono, mas, desculpe, a palavra que precede o enclítico é paroxítona, e o enclítico, no entanto, só tem uma sílaba, fica sem acento. Agora vamos ver dois outros exemplos. Horastinos, aqui é um genitivo, né? De alguma região ou de uma certa região. Horas é paroxítona, uma palavra paroxítona, precede o enclítico tem duas sílabas, o enclítico vai receber um acento. Outro exemplo, philoitines, né? Uma palavra paroxítona precedendo o enclítico, tinês, paroxítona, o enclítico de duas sílabas recebe o acento. Essa regra número 4, ela vai se aplicar também aos properispômenos terminados em xi e psi. Isso é mais raro, mas vamos manter a regra aqui. Kerux esti, ele é um arauto, né? Então, nós temos aqui kerux, uma palavra properispômena, terminada em xi, segue-se a ela um enclítico de duas sílabas, de sílabo, então o enclítico recebe um acento. Agora, se o enclítico for monossilábico, como tis, kerux, tis, o enclítico não recebe acento nenhum. Quinta regra. Se a palavra que precede o enclítico for um proclítico, o proclítico recebe um acento. Isso nós já vimos quando nós vimos a listagem dos proclíticos. Exemplo, em algum, entine, esse aqui é um proclítico, o en, né? O tine é um enclítico. Então, quando um proclítico é seguido por um enclítico, o proclítico recebe um acento. Do mesmo modo aqui, eitines, ei é um proclítico, tines é um enclítico, então um
proclítico seguido por um enclítico, o proclítico recebe um acento. Mais uma regra, e é a última. Quando vários enclíticos sucedem-se uns aos outros, todos recebem acento com exceção do último. Eiputistina idoi erthron. Então, nós temos aqui as 4 primeiras palavras são enclíticas. Desculpe, a primeira é proclítica e depois as 3 seguintes são enclíticas. Se alguém vir algum inimigo em algum lugar, isso é o que significa aqui. Então, a primeira palavra aqui é proclítica, recebe acento, por quê? Porque a seguinte é um enclítico. Essa palavra pu é um enclítico, mas recebe acento, por quê? Porque a seguinte é um enclítico. Tis é um enclítico, recebe acento, por quê? Porque a palavra seguinte é um enclítico. Tina é um enclítico, não recebe acento, porque a palavra seguinte tem acento próprio. Então, essas foram as regras gerais da acentuação, das palavras que precedem o enclítico e do próprio enclítico. Agora vamos ver as situações em que o enclítico mantém o acento. Ele mantém o acento quando ele é usado de modo enfático. O verbo ser na terceira pessoa do singular, o verbo no sentido de é, né? O verbo é, a forma é do verbo ser. O é, né, do verbo ser é enclítico, no entanto, ele mantém o acento na primeira sílaba, este, quando ele se encontra no início de frases, quando ele significar existe, ou quando ele significar é possível, e quando ele for seguido de uk, me, ei, ros, kai, alá e tuto. E também algumas expressões este, roi, este, rote. Todas essas expressões nós vamos ver à medida que nós formos ler os textos. Então, todas essas regras, elas estão aqui apenas para serem apresentadas num primeiro momento. É claro que não se espera daquele que está começando a ver a língua grega agora que ele decore todas essas regras. É mais uma apresentação para que, quando nós encontrarmos essas situações nos textos, nós possamos remeter a essas regras. Então, expressões que significam às vezes, né? Às vezes, potemen, potede, potemen, potede, o enclítico aqui vai ter acento. Quando há palavras com elisão, quando a palavra perde uma vogal, né? Após uma palavra que tenha perdido uma vogal, o enclítico recebe o acento. Quando um dissílabo enclítico segue-se a uma palavra paroxítona, nós já vimos isso, essa regra, na listagem das regras anteriores. E após as preposições oxítonas e após a preposição rêneca. Enfim, todas essas regras serão vistas em detalhe, com exemplos, à medida que nós formos ler os textos.